Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, Jorge. Tudo bem? Deixa eu acender a luz, Cristiano. Só um minutinho. Tá, minha luz aqui é horrível. Não sei se ajuda muito, mas... E Fica aí, vermelha aqui o tempo inteiro. Oi? Ficarei vermelho o tempo inteiro aqui na live. Não tem problema, não. Tudo certo. Eu tô meio acinzentado aqui, é bom que fica colorido. Dá um equilíbrio, né? Beleza. E aí, Manu, boa tarde. Oi, Manu, tudo bom? Deixa eu colocar o título, que eu esqueci de colocar o título antes, né? Aí eu vou fixar aqui o comentário, mas era pra ter colocado antes. Só fixar comentário. Pronto. Ah, bacana. Legal. E aí, gente, esperar mais um minutinho aí para o pessoal ir chegando. Vocês vão convidando os contatos de vocês. Lembra de acionar o aviãozinho. Né, as pessoas interagirem com a gente também. Vocês também partilharem um pouquinho das experiências, de como que percebe a música na vida, né? Enquanto o pessoal vai Sim. chegando. Jorge, gratidão. Eu tô aqui, eu chamo de Jorge, Jorginho, acostumada com o Jorginho, né? Jorge. É difícil, né? Jorge Silva. Jorge Silva. A criança cresceu, né? O hábito não, né? Oi? O hábito não muda, né? Não, imagina. Então, gratidão por aceitar esse convite. Sim, na verdade, as pessoas, na minha família, minha mãe e minha irmã principalmente, eles têm o hábito de fazer o meu nome no diminutivo do diminutivo. Porque é Jorge, a gente diminui para Jorginho. E minha mãe e minha irmã diminui ainda para Ginho. Uau! Elas conseguem. Eles conseguem ampliar para menos, né? A coisa. Eu tava aqui, será que era Jorgezinho? Jorginhozinho. Isso mesmo, acho que a André que colocou. As músicas são verdadeiros remédios em nossas vidas. Realmente são remédios mesmo. Tá mesmo. São remédios que nós não tomamos ali fisicamente. Então, faz muito tempo que eu queria fazer essa live, que nós queríamos, né, Jorge? Muito tempo. E nunca calhava, nunca dava. Oi, Rosa! Então, as agendas nunca batiam. Hoje deu, até que enfim, graças a Deus, que hoje foi o dia. Fala um pouquinho de você, Jorge, se apresenta para o pessoal aí que está acompanhando a live. Pessoal, convidem os contatos de vocês. Sim, bom, tem muita gente que já entrou aqui que são meus alunos. Eu já faço, né, normalmente as lives na quinta-feira, às 5 da tarde. Já tem aí um mês e meio, mais ou menos, que eu comecei com essa atividade. Então, acaba que já vai fidelizando um público, que isso é muito bom. E eu sei que não é o melhor horário do mundo. Olá, contrato lindo. Eu sei que não é o melhor horário do mundo, mas um dia eu consigo concorrer com a Globo e com outros nomes, e aí eu consigo com um horário mais nobre. Mas no geral, se tem alguém aqui, eu não vi todo mundo que entrou, mas no geral, se tiver alguém que ainda não me conhece, eu sou o Jorge, eu sou músico, eu sou professor. Hoje em dia eu também estou atuando na área do coach, da programação neurolinguística e palestrante. Inclusive hoje já fiz dobradinha, fiz uma palestra às 9 da manhã
e fiz uma agora às 2 da tarde para a escola aqui no Tabuão, onde um amigo meu é coordenador, e foi um papo muito bacana, sobre inspiração, motivação, e assim, eu brinco muito com as pessoas falando que as minhas profissões, elas vêm basicamente pautadas em cima de incoerência, porque quando eu comecei a tocar, beleza, eu fui atrás, me esforcei, procurei pessoas que me ensinassem tudo. Só que na questão de se respeito a ser professor, quando eu estava na escola, eu não era muito fã de escola. Embora eu fosse bom aluno, tirava umas notas ali razoáveis, eu não era muito fã de escola, não sei se era o ambiente, enfim. Por fim, a vida me mostrou que eu tinha que ser professor, tinha que estar nessa missão aí de estar ensinando e ajudando o desenvolvimento das pessoas. Na área do coach, do desenvolvimento pessoal de um modo geral, tanto o coach quanto a PNL, foi a mesma coisa. A primeira vez que me apresentaram isso, eu falei, que ficar fazendo pergunta, ficar querendo entender o que eu vou fazer daqui 10 anos, como que vai estar minha vida financeira. Eu achava meio blá blá blá, mas assim, com provas reais de pessoas que eu conheço, que foi vendo que foi dando resultado, eu falei, opa, peraí, esse negócio aí tem um quê de verdade, vamos pesquisar. E aí comecei a fazer as formações, comecei a fazer alguns trabalhos e estou atuando agora. E palestra foi meio que embalando, porque eu já gostava de falar em público, né? Embora muitas pessoas que me conhecem hoje não acreditam quando eu falo que eu era muito tímido. Para eu abrir a boca para falar meu nome na escola já era uma tristeza. Hoje em dia não, hoje em dia tem que pedir para eu parar de falar, porque senão eu não falo. Qualquer coisa pode deixar que eu aviso. Brincadeira. O próprio Instagram avisa, né? Ó, você tem mais 1 minuto para ficar quieto. E é isso. Então, isso e a música, por mais que da minha casa, do ambiente mais íntimo, minha mãe, minha irmã, nós não tivemos muito contato, eles não tinham muito contato com música, ninguém tinha aquele apreço por ir em teatro, estudar música, alguma coisa assim. Era mais assim, ouvir música da forma que quase todo mundo hoje em dia ouve, né? Que é na rádio, passando num lugar e tem um som, numa festa de fim de ano, enfim. E não era aquela baita seleção de qual música ouvir, aquele critério de avaliação. Não, era simplesmente colocar ali a música e ouvir, dançar, curtir. Então, era uma coisa mais livre. Alguma coisa, diz minha mãe, que tem uma tendência hereditária, talvez, do meu avô, que ele tocava sanfona em baile lá do interior. Então, enfim, pode ser alguma coisa nesse sentido. E aí, hoje, eu estou fazendo em parceria aqui com a Neilde essa live que a gente vai falar justamente sobre esse tema muito bacana. Música e sua influência nas emoções. Como que ela envolve a gente nas emoções? Né? Eu até complementaria esse tema como não só nas emoções, mas também nas nossas sensações. Porque é muito legal a gente perceber que tem um tipo de música para cada momento. Né? Tem música para a alma, tem música para o intelecto, tem música para o corpo, e tem vários tipos. Exatamente. Né? Então, eu queria começar, eu quero ler um trecho, só um trechinho rápido de um livro aqui que eu selecionei, que é muito interessante. Ó. Música é resultado da combinação e sucessão de sons simultâneos de tal forma organizados que a impressão causada sobre o indivíduo seja agradável e a impressão sobre a inteligência seja compreensível, e que essas impressões tenham o poder de influenciar os recantos ocultos de nossas almas e de nossas esferas sentimentais, e que esta influência transporte-nos para uma terra de sonhos, de desejos satisfeitos, ou para um pesadelo infernal de etc, etc, segundo as palavras de Schoenberg, que foi um grande pianista e compositor. Então é verdade, a música ela transporta a gente para muitos lugares. Ela transporta a gente para momentos nostálgicos, momentos futuristas, momentos de reflexão. E isso envolve muito as nossas emoções. É diferente, por exemplo, a música ela tem uma questão que ela é também, ao mesmo tempo, um pouco
eu estava lendo num outro livro, que era um pouco perigosa, porque ela também pode influenciar a gente, mesmo sem a gente perceber. Né? Por exemplo, você vai fazer uma compra, você entra numa loja para comprar alguma coisa, geralmente está passando uma música meio tranquila. Né? Ela é uma arte que ela entra no seu interior sem que você perceba. É diferente de você olhar para uma escultura, olhar para um quadro, onde você tem que parar e focar a sua atenção. E é interessante também, né, Jorge, que depende da música, você passa reto. Né? Às vezes você passa em algum comércio e aí coloca uma caixa de som na calçada para atrair esses potenciais clientes e você fala que porcaria é essa e passa reto. Então, aí acaba se tornando meio que repelente, né, em alguns momentos. Tem gente que ama, né, porque é que a gente parar para pensar que a maioria das pessoas gostam de determinados tipos de músicas muito igual, e infelizmente eles não têm um critério, porque não foi oferecida a oportunidade de ter um critério, as pessoas acabam gostando. E é engraçado, né, que quanto mais alto é a música, mais as pessoas querem conversar, né? Eu não sei, eu não entendo. Eles querem ficar colando no ouvido e fala alto e gesticula para a pessoa poder entender com mais complemento. Então acaba ficando meio... Uma gritaria, uma zona, né? Nossa, um negócio meio maluco, assim, né? Você não tem muita noção do que você está falando. E alguns exemplos práticos de contexto histórico também com relação à música nas emoções remete-se muito assim na história da música com relação a uma passagem da Bíblia que eu acabei esquecendo de pegar e eu não lembro onde estava, que é aquela questão, duas na verdade, né? Que é a questão de Davi, se eu não me engano, quando ele é chamado pelo rei Saul para que toque a harpa para poder acalmar os demônios que atormentam ele. Diz os estudos que depois de um certo tempo foi descoberto que o que esse rei tinha era simplesmente epilepsia. Porque na época as pessoas não conheciam o que era, mas acabou que Saul já foi ali, Saul não, Davi já foi ali basicamente o primeiro músico terapeuta da história, né, da humanidade. Responsabilidade. Através da informação, através das frequências sonoras ali que ele tirou da harpa, aquilo criou sensações e estados positivos que foi abaixando a agitação do rei. Teve também um outro fato também da Bíblia, né, que foi com relação às muralhas de Jericó, onde a frequência sonora, o que acontece? Falaram que as trombetas derrubaram os muros de Jericó. Também, se a gente for olhar hoje mais cientificamente falando, as frequências, por que às vezes a gente não pode, tem aquelas placas dentro de túnel falando que a gente não pode buzinar dentro do túnel? Porque se todo mundo começa a buzinar, a frequência sonora, aquelas ondas, podem começar a entrar em ressonância com as paredes do túnel. E aí aquilo pode começar a vibrar e pode começar a desmoronar tudo. Então, basicamente, cientificamente, fisicamente falando, o que acontece nessa situação de Jericó é isso. As trombetas, todas aquelas trombetas, elas formam uma massa sonora tão grande que entre frequência exata com o muro, as muralhas, aquilo cai. E isso acontece muito com a gente, não é? Quantas vezes a gente não coloca uma musiquinha ali bem tranquila e cai também, né? Eu recomendo muito para os meus clientes que não conseguem dormir músicas relaxantes. Sim. Agora é interessante saber essa conotação, né? Que vai ruir essas muralhas aí que estão impedindo você de dormir. A música ela é bacana porque ela te dá muito... Ela te abre muito precedente para muita coisa, né? Por exemplo, eu fiz uma experiência hoje, inclusive, nessas minhas duas palestras. Eu li uma carta chamada Carta de TED. É um momento meio de motivação para os professores. A primeira, eu li sem colocar uma música de fundo. Na segunda palestra, eu coloquei uma música de fundo. Dá uma sensação muito diferente. Dá um clima muito mais emotivo. Você vê as pessoas mareando os olhos, assim, na hora que você começa a chegar numa certa parte da carta,
que eu confesso que cada vez que eu leio essa carta, chega nesse mesmo momento e meus olhos também, independente de ter música ou não. Mas gera uma sensação diferente. É muito estranho, imagina uma festa sem música. Uma festa sem música, que sensação que velório. gera. Até velório tem música hoje em dia. Tem, gente. Época de Covid agora não pode ter, né? Não pode nem ter velório, basicamente, que diria música. A Manu, ela já tocou, se não me engano, em velório também. Confirma pra gente, Manu, se tem música. Você tocou no velório, gente, coisa estranha. Aqui, ó. O matemático Pitágoras já fala que a sequência correta de sons, se tocada no instrumento, pode mudar padrões e comportamentos e acelerar o processo de cura. Justamente. Exatamente. Né? A música ela é útil para todo mundo, né? Crianças, jovens, adultos, idosos. É interessante também, né, Jorge, você falando sobre a carta que você lê em um momento com música e outro momento sem música. E como que, por exemplo, você vai em uma palestra, em uma pregação, você vai em um curso, quando tem uma música certa, com um timbre certo ali, as pessoas elas reagem de formas diferentes. Né? Tem uma melodia que vocês optam mais para poder conduzir esse momento de vocês? Ou não, a música que vier veio, ou é mais pensado? O defunto quase levantou por causa da música. Só se foi a câmera escondida do Silvio Santos, né? Ai, que horror! Que horror! Eu sairia correndo. Ah, isso é coisa da Rosa, só podia ser. Mas não sempre tem que ter, né? As figuras marcadas. Não, mas o André morreu, não, né, gente? Tá vivo, ó. Foi até o pedido do Maestro André e da Manuela tocar a música em seu velório. Eu nunca mais quero tocar. Nunca mais você vai tocar. Pelo menos pra esse, você nunca mais vai ser contratada mesmo. Você tá contratada para do André, ela tem um convite aí em cima. Bom, o André, se ele vê isso aqui, ele já vai saber que vai ter que contratar outra pessoa. Não, mas você falando com relação ao tipo de música, né, que eu escolho, que a gente escolhe. Isso, o tipo de melodia ali que se toca. Não, geralmente tem que ser uma melodia instrumental. Depende, porque se você colocar uma música com letra mesmo, começa a embolar tudo, né? Assim, a pessoa não sabe se presta atenção no que você está falando ou no que a pessoa do playback ali está cantando. Então todo mundo acha que é déficit de atenção, né, também. Agora tem um déficit de atenção. Não, você tem hiperestimulação. Isso, então você tem você tem que canalizar os dois lá. Peraí, aí você não entende nem uma coisa nem outra. E é lógico que a nossa atenção, quando acontece isso, vai ser direcionada para aquilo que a gente mais conhece. Imagina, você pega uma carta, por exemplo, aqui que eu falei, a carta do TED, que é uma carta que ninguém tinha ouvido. Se eu coloco uma música, vamos chutar qualquer exemplo aqui, tá? Põe o Andrea Bocelli para cantar uma música Conte Partirò, por exemplo. A pessoa vai prestar atenção no Conte Partirò, uma coisa que ele já conhece. O cérebro já vai buscar, né, uma conexão com aquilo que ele já conhece, com a rotina, com a zona de conforto. Ele não vai buscar ficar focado em, não, vamos entender, 7 páginas de conteúdo, mais ou menos uns 10 minutos de leitura. Pô, cara, não tá. Agora, se você põe uma música de fundo, por exemplo, aqueles sons relaxantes, som de natureza, aquilo que a gente costuma, às vezes, colocar para dormir, fazer uma meditação guiada, alguma coisa assim, é muito diferente. Você não fica tão focado, porque a música é meio que um mantra, ela vai ficando muito circular, muito igual. Então chega uma hora que aquilo já entra uma frequência, tipo aquele famoso quando as pessoas meditam. Então, acaba que você precisa ter esse cuidado. Não precisa ser um músico expert para escolher, mas você tem que ter esse cuidado. Tá, você quer fazer uma coisa que vai começar a agitar a galera, para fazer a galera levantar da cadeira e pular, vibrando. Você vai colocar um momento que a música já entra no ápice da pancadaria do som para criar essa euforia da galera para levantar e tudo mais. Então é muito peculiar e tem que ter muito cuidado na hora de escolher. E isso vale para qualquer situação. Você vai num concerto, você pode perceber, quem assiste concerto, geralmente começa uma música mais neutra, que é aquela música, porque como a gente está começando, acaba dando um pouco daquele nervosismo, né? Então você começa uma música mais padrão, que você está muito seguro,
Depois você vai para uma música melhor, mais agitada, que dá um pouco mais de desafio. De repente você quebra um pouco aquele estado para você dar aquela assentada. Vamos pôr uma música mais lenta, uma música mais calma, e as pessoas estão ali assistindo. De repente você vai chegando no final, raramente você vai assistir um concerto, um show, alguma coisa, que a última música é uma coisa lenta, uma coisa em tonalidade menor. Tonalidade pode até ser que seja menor, mas normalmente é uma música mais agitada, um pouco mais pra frente, para as pessoas terminarem meio naquela euforia, naquela ânsia de querer mais. A não sei que você esteja realmente fazendo um cachê num barzinho, que você já está lá 5 horas já e o último cliente não vai embora. Você começa a tocar coisa bem lenta, o cara ficar com sono e resolver ir embora. Mas, caso contrário, se é show especificamente, que a Débora colocou, por isso, na missa, existe o respeito e o momento certo para determinado momento na missa. Tá. Bateria realmente não dá. O verdadeiro sentido da riqueza é o sacrifício da Santa Missa. Sim. Cada ocasião é um instrumento certo, um tom adequado. Mas quem me conhece bem a minha opinião com relação a isso, né? E aí eu estou falando assim, juízo de valor, o Jorge falando. O que eu acho mais complicado, pensando em falando rapidamente nesses termos de missa, é aquela mistura de informações. Ora uma música lenta, que de repente entra com bateria, que de repente é só violão, que de repente volta, canta um trecho em latim, que de repente parece que está tocando um sertanejo que pegou da música do rádio e colocou... Então, assim... Uma coisa muito... parece que é um compilado de informações que não faz sentido nenhum. Né? Agora, se você tem uma missa que já é propriamente voltada numa ideia de renovação carismática pura e plena, tal como a Canção Nova, que você já sabe que lá você vai encontrar o cara tocando guitarra, baixo, bateria, piano, 2 cantores e 5 backing vocals e não sei mais o que, ok, já faz parte daquele estilo. Agora, e se você, mesma coisa, se você vai no Mosteiro de São Bento, que você sabe que só vão ser aqueles monges cantando acompanhado por um órgão, é aquele estilo, e tá tudo certo, eu acredito que tá tudo certo. O que eu acho que é estranho é você querer fazer uma salada de fruta colocando alface, tomate, cebola, e coloca morango, e coloca uva, sabe? Começa a ficar um negócio meio... O que é isso, né, meu? Esse Frankenstein celestial, é meio esquisita a coisa. É aquela coisa, né? Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, né? Você tem que saber o que você quer, né? Tem que ter propriedade naquilo. Sim, justamente. Não adianta você querer ficar só na questão de eu vou tocar isso porque o cara acha legal, porque o padre gosta, porque eu gosto. Não, é aquela questão do respeito pelo momento. A mesma coisa do padre querer fazer a missa rezando. Não, eu não gosto de rezar essa parte aqui, eu vou pular, eu vou fazer eu vou rabiscar o texto aqui, vou escrever um negócio com as minhas próprias palavras aqui, tá tudo certo, é mais bonito. Então, sabe, e quando a gente Deve ser a mistura da salada, né? Só pode. Não creio que seja um chaveco tão explícito assim pra mim, mas... Eu acho que é a mistura da salada que você falou. Alface, tomate, uva... E cebola, né? Então, assim... a gente precisa tomar muito cuidado com as sensações que a gente quer causar nas pessoas. Se é reflexão, pensando em missa... Imagina, você não vai chegar numa festa, num rala-coxa ali e vai esperar que alguém vai colocar um quarteto de corda na recepção na porta de entrada. Não. Não, o quarteto que vai ter ali, no máximo, vai ser caipirinha, vodka, cerveja, uísque, sabe? Um quarteto desse sentido, né? Mas você não vai achar Você não vai achar um quarteto tocando Mozart, Bach, Beethoven, qualquer coisa assim. Você vai encontrar a galera já no putz-putz, rolando solto ali e tal. E do mesmo jeito que é mais difícil de você entrar num concerto. Embora eu já tenha feito isso, é difícil você encontrar um concerto de jazz dentro da igreja. E eu já fiz isso. Em Pindamonhangaba. Eu fui lá num concerto de... vamos fazer um som aqui da festa, da rua, não sei o que, e aqui a igreja a gente vai usar como palco. Aí colocaram a gente para tocar, eu entrei assim, eu olhei, não tiraram nada, Deus Santíssimo, tava lá, falei, bom, paciência. Aí fiz. Mas eram as sensações que as pessoas queriam. As pessoas queriam um som de fim de noite, uma coisa um pouco mais
mais cultural, digamos assim, né, que fugisse um pouco talvez da realidade deles, né, que eles já estavam falando lá que eles gostavam muito mais de música sertaneja e as coisas que aconteciam lá eram muito música sertaneja, música pop, essas coisas. E quando viam uma coisa diferenciada, né, jazz, música instrumental, tinha outra reação. Eles não entendiam, mas achavam legal. Eles não entendiam, mas achavam legal. E voltando também à questão das frequências sonoras que elas geram sensações, tal como até a Manuela colocou, eu tive a professora Ida, e ela falava assim, que também a questão da afinação do instrumento, a frequência que o instrumento, em determinado tipo de afinação, também remete a um certo momento. Por exemplo, em termos técnicos, a Manuela usa afinação 432, 430 e alguma coisa. Que isso significa? São frequências... Fala pra gente que é leigo na história. São frequências de hertz. Então, assim, normalmente as notas, elas são afinadas por uma frequência de hertz. Por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo rápido aqui. É igual do rádio, ó, 415, a Manu colocou. 415, né? Não consegui achar aqui. 415 Hz. Ou seja, aquela nota, ela vai vibrar 415 vezes. E essa vai dar então ela vai vibrar mais devagar do que a afinação hoje em dia convencional de algumas orquestras, que é 442 ou até 43, dependendo, que vibra muito mais rápido. Significa que a corda está mais esticada ou menos esticada, grosso modo falando, a corda está mais ou menos esticada. 415, a corda está menos esticada. E essa minha professora, ela falava que se você vai num concerto de música antiga, de música renascentista, com instrumentos de época que tem essa afinação, a nossa tendência é ter um relaxamento muito maior. Tá vendo? 415 por segundo. A gente vai ter um estado de relaxamento muito maior. Porque aquela ressonância, aquela frequência vai fazer com que a gente entre num estado de sintonia com ela que vai diminuindo o nosso ritmo. É a mesma coisa de você assistir, por exemplo, um concerto de Mahler, que é uma sonorização enorme, com um monte de músico extra, que sai tudo no pico, assim, sabe? Tudo no ápice, com a afinação lá em cima, em 442, que tem muito mais frequência, e você sai com aquela sensação de euforia, né? Em termos técnicos, dentro um pouco um paralelo para a gente ficar mais claro com relação até com a psicologia também, é como se fosse a questão do rapport que a gente aprende, né? Tanto para conduzir uma conversa com uma pessoa. Né? A gente entrar naquela sintonia com a pessoa que está falando com a gente. A pessoa fala mais rápido, a gente acelera a fala. Para que em um dado momento a gente se equilibre e a gente consiga puxar a nossa fala para mais lenta e a pessoa conseguir diminuir também. Entendeu? Você entra na mesma frequência que a pessoa falando, só que nesse caso a gente entra nessa mesma frequência da música. Músicas com tonalidades menores geralmente tem uma conotação um pouco mais melancólica. Se ela é tonalidade menor, tocada mais lenta. Se você tem uma conotação ali, grosso modo, tá, gente? Falando, as explicações são muito mais amplas e a gente não cabe em 60 minutos de live, gente. A gente faz um bate-papo mais geralzão, mais generalizado, não que encaixe na vida de todo mundo. Eu tento fazer sempre um paralelo com alguma coisa do dia a dia dentro do nosso assunto para que vocês tenham uma visão um pouco mais abrangente e consigam entender mais rápido essas coisas. Então, assim, se você pega uma música em tonalidade menor devagar, você vai entrar num ritmo de tensão, um ritmo de medo. Você pega uma música de suspense, de cinema, de filme. Geralmente aquela cena mais melancólica, pouca luz, tem todo um trato em toda a ambiência ali. A música tem uma tonalidade menor, um pouco mais lenta, você já deduz o quê? Que alguém morreu, que vai acontecer alguma coisa. Então você entra naquela estado de melancolia. As músicas de suspense são as piores. Sim, quando você pega uma música em tonalidade menor, um pouco mais acelerada, você entra num estado de tipo, de um certo relaxamento. Entendeu? Um certo relaxamento. Não vai ser uma coisa que vai ficar muito assim no ar, assim, tá menor, mas você tá num clima de relaxamento, meio reflexivo.
Por exemplo, quando a gente toca algum salmo na missa, que normalmente começa em tonalidade menor e o andamento é um andamento médio ali, a velocidade que a gente toca ele, né? Um pouco médio. Sabe quando passa o carro de som na rua e o vidro da sala ou da cozinha vibra? Porque a frequência do som do carro está na mesma frequência do vidro da janela. Ele não chega a estar exatamente na mesma frequência, ele está próximo, porque as ondas sonoras ela empurram o ar. Se ela tivesse exatamente na mesma frequência, ela ia estourar as janelas. É a mesma coisa da frequência daquela taça de cristal, quando uma soprano canta, né, muito agudo exatamente na frequência, que ela estoura a taça. Uau! Alguém já conseguiu a gente estourar uma... Tentou, né? Tinha um programa de TV que pagava para quem conseguisse. Alguém conseguiu estourar a taça? Tentou? Qual foi o resultado aí? Conta pra gente. Não, assim... Eu já tentei. Não, o que acontece é o seguinte, você consegue estourar uma taça de cristal se você tiver uma afinação aguda com voz impostada à voz de cabeça, tecnicamente falando, aquele agudo... É cristal, não vidro. Pra você quebrar o vidro, você tem que ter uma arma sônica, e é mais difícil. Então, eles colocavam uma taça de vidro mais grossa que uma caneca de tomar chá, e botava um monte de louco para ficar berrando ali na frente. Então, não vai quebrar nunca. O cara vai ficar só com a voz toda detonada. Vai só dar irritação e ganhar audiência no programa de TV. Agora, se você pega uma soprano de ópera, que tem toda uma extensão, todos aqueles anos e mais anos de prática e estudo, e colocar uma taça de cristal, de fato ela vai conseguir estourar. Então eu nunca conseguiria quebrar isso. Primeiro que eu não sou soprano, né? Então eu não conseguiria porque é vidro. Não. Só se você soltar no chão. Canta. É como eu disse, esse barulho, essa vibração que a Manu falou que sente na janela da casa dela, é porque é um deslocamento de ar muito forte que empurra. É que nem se você pegar uma chama de uma vela assim, ó, e aqui tá sua mão, você faz aqui, ó. Você dá um golpe rápido assim, ó. Ela não apaga, mas ela balança. É exatamente isso que acontece. E a música, ela é uma atividade biopsíquico-social. Olha que palavra legal para fazer. Nós usamos muito. É de forca, né? É legal para brincar de forca. Biopsíquico-social. A Mônica Castro entrou, personal, que bacana. Você quer o vidro ou você quebra vidro, Rosa? Eu fiquei confusa agora. Eu acho que ela quebra, né? Inclusive ela quebrou esses dias aí, fez um corte muito bom. Esse é papo familiar. Então a música é uma atividade biopsíquico-social. Olha só que interessante. A música é uma atividade muito, muito legal, porque independentemente de você estudar para ser um profissional ou não na área, ela te ajuda em vários estágios. Por exemplo, existe a questão da musicoterapia, embora com a nomenclatura de practitioner em PNL, que é o que eu tenho, eu também posso até atuar e me apresentar como terapeuta em PNL, já me perguntaram se eu era musicoterapeuta. Aí eu falei, não, eu sou músico e terapeuta, é diferente. Porque a musicoterapia, ela tem um estudo muito específico, que é justamente isso que a gente estava falando no começo. A questão de como você pega a pessoa naquele estado que ela está hoje, de sensação, e com que tipo de música você consegue conduzir aquelas sessões para que a pessoa vá saindo daquele estado de uma forma produtiva, né? Exemplo de vida. Pô, legal, André, bacana, bom que você está curtindo. Isso aí. A live é para isso. Vamos aprender e trocar conhecimentos aqui, um bate-papo. Música é fundamental no desenvolvimento infantil, sim, muito. E ela é fundamental no desenvolvimento infantil, não necessariamente apenas na parte do cantar em si, mas na interação social que eles têm. Por isso que entra nessa parte. Bio, que vai trabalhar muito a questão do corpo, né, da vida deles, que é estar interagindo, fazendo aquela questão da motricidade, da espacialidade,
psico, porque vai trabalhar a parte psicológica da criança, vai começar a entender algumas coisas de evolução dentro deles, vão começar a entender, desvendar alguns mistérios no quesito afinação, trato, algumas coisas, algumas músicas que vão fazer com que eles fiquem mais relaxados. Tem uma professora que eu tive o prazer de trabalhar com ela, a professora Eni Parejo, especialista, doutora especialista no que diz respeito à musicalização infantil, referência no Brasil com relação a isso. E ela sempre começava, e sempre chegava umas turminhas lá que eram mais agitadas, que ela começava colocando alguma música de pelo menos uns 3, 4 minutos para eles relaxarem. Fazia alguns alongamentos, fazia algo, ou então eles ficavam sentadinhos só observando a música, prestando atenção em todos os elementos que aconteciam. Assim, depois de um tempo eles já tinham uma certa habilidade de saber os instrumentos que estavam sendo tocados, então eles estavam sempre observando isso. Então entrava num estado de atenção plena na música, que é o que eu falei. Tirando as outras artes, que é a parte da arquitetura, os quadros, né, da pintura, das esculturas, enfim. A música, ela é uma arte que ela pode entrar sem você querer que ela entre, sabe? Pode entrar de forma meio involuntária. Você está dirigindo, encosta o carro do seu lado tocando funk. Aí no próximo farol encosta um carro do seu lado tocando sertanejo. Aí você quer ouvir o seu jazz no seu carro, que é um som mais baixinho, para um carro tocando outra coisa lá que você não consegue se ouvir. Então, assim, a música é uma arte que ela vai te preenchendo de forma involuntária de vez em quando. Agora, quando você está num estado de contemplação plena ali, parando para ouvir, e isso a gente voltando no assunto das crianças, a gente consegue colocá-los como centro e fazer com que eles relaxem. A frequência musical faz com que eles abram canais de recepção que facilita o aprendizado, facilita o entendimento. E isso é muito bacana. Isso é lógico. Não só para as crianças, mas as crianças, eu acho que eles estão muito mais abertos a essas novidades. Adulto é um pouco mais complicado. Adolescente, então, é terrível. Não é impossível, mas é terrível, porque tem muito aquela coisa do... vergonhinha, apagação de mico, vão rir da minha cara. Eu falei, bom, só vai rir da sua cara se, primeiro, a pessoa não fechar o olho. Você só vai ver que riu da sua cara se, segundo, você também não fechar o olho. Então, quando a pessoa se entrega nisso... ela consegue entrar num estado onde ela relaxa, abre-se esses canais perceptivos, deixa um pouco mais destacados, digamos assim, e ele consegue entender melhor. No momento de descanso eu prezo pelo silêncio total. Silêncio também é uma ótima escuta, viu? Praticar a escuta do silêncio é uma coisa muito boa. É quase impossível, quase ninguém faz isso, mas é muito boa. Jorge, subiram vários comentários aqui, foi bem bacana, o pessoal começou a comentar, isso é muito legal, mas teve assim, da minha mãe. Eu, por exemplo, só consigo fazer almoço ou jantar ouvindo música. Em silêncio eu me perco. Muitas pessoas só fazem ouvindo alguma coisa, né? A Débora colocou assim, existem modos de percepção diferentes também, né, professor? Tem pessoas que são mais visão, outras mais audição. Sim, sim. Aí entra, aí eu vou pedir licença aqui, tá? Eu vou entrar no âmbito mais particular da Neilde, né, da parte da psicologia, que são os sistemas sensoriais, né, os nossos sistemas de representação, que é o sistema visual, auditivo, sinestésico. E tem também umas teorias, né, que é muito conhecida, pelo menos na área de desenvolvimento infantil, na área de pedagogia, que são a teoria da inteligência, a teoria das músicas, das múltiplas inteligências, teoria das múltiplas inteligências, do Harold Gardner. Tem livros dele que falam sobre isso, ele explica um pouco de cada tipo de inteligência, e tem a questão que ele fala da música, as pessoas que têm essa facilidade da percepção musical, né? Muitas pessoas atribuem isso a dom, outras atribuem a talento nato, mas o que eu sempre falo é que por mais que a pessoa tenha, sei lá, um compilado dos três, talento, dom e essa tendência de inteligência musical,
se ela não buscar ou não tiver um incentivo de alguém que o leve a aprimorar isso, e como eu disse, não necessariamente para a questão profissional, mas para entender esse sentido com uma mínima seriedade, chega uma hora que ele estagna até aqui. E entra naqueles pressupostos que até a Manu comentou uma vez numa live que ela fez sobre a questão dos mindsets fixos ou mindsets de crescimento. Por exemplo, você pega uma criança que tem um talento nato para cantar, canta super afinado, canta super bonitinho. Aí ela está cantando, chega num ponto que ela só vai até ali, não sai mais daquilo. Quando ela tem que se deparar com uma nova atividade, com um novo desafio, melhor dizendo, ele trava. Porque a sensação que ele tem com relação à música é só até aquilo. Minha sensação com música é até aqui. Mas quando ele quer evoluir, mas não sabe como, porque todo mundo sempre elogiou o mindset fixo, que sempre elogiou o talento nato, a pessoa acaba meio que bloqueando o crescimento da pessoa. A Rosa sempre incentivou a Manu, é verdade. Isso é verdade. E não tem muitos pais que influenciam desde pequeno os filhos a irem para esse lado musical, né? Ouvir boa música, música de qualidade, aprender instrumentos musicais, afinar a audição. E aí tem a questão de quando a gente fala da parte do mindset de crescimento, a gente está incentivando cada vez mais, porque a pessoa ela tem ali um certo nível de dificuldade. Evoluiu. Pô, parabéns, você está mandando super bem, você está quebrando tudo, continua assim que você vai tocar cada vez melhor. Tem aquela sensação de gratificação interna que a pessoa desenvolve. E ela vai sempre querendo buscar mais. Então, quando você elogia, grosso modo, você elogia o esforço que a criança faz, geram também sensações. E isso vale para qualquer campo da vida, né? Mas eu acredito que nesse momento que está falando aqui da música, isso funciona muito. E isso funciona muito quando eles estão trabalhando em aulas, né, com outras crianças, que é a questão da parte social, a interação social. Quando a criança está interagindo, a professora Eni sempre fazia muito isso, era o quê? Descobrir sons, mas não podia usar os instrumentos musicais, tinha que pegar, sei lá, bater na carteira, bater na porta, na janela, pegar papel, sacolinha e ficar raspando, alguma coisa que fazia som. Que legal! E eles fazer alguns trabalhos nesse sentido. Para quê? Para eles começarem a ter essa percepção, começar a criar essa sensibilidade auditiva de perceber, pô, esse som aqui, é legal, é um som meio agudo, um som meio médio, não sei. Esse som aqui faz um som percutivo, ele só é um som seco, tá, só faz esse som. Então as crianças vão gerando essa questão, essa percepção. E junta isso com as partes que a gente faz com que eles dancem ali com coreografias e tal, a gente trabalha tudo isso, a parte psicomotora, a parte social de interação, porque um ajuda o outro. Então, basicamente, quando a gente trabalha com música dentro de vários conteúdos, assim, a gente acabou até dando quase uma fugida, né, na influência das sensações, das emoções, mas a gente trabalha também a questão das sensações que desenvolve neles. Isso que eu ia perguntar, Jorge. As pessoas falam bastante que a música entende a música apenas como o som que você ouve, né? E você traz essa questão também da percepção, das sensações que causam no corpo. E aí, né, como ampliar isso para as pessoas compreenderem que música não é só o que você escuta, o que você está ouvindo? Então, às vezes, assim, o que acontece? A gente já tem isso no nosso dia a dia, mas a gente acaba não se ligando muito, porque a gente não para estudar isso. Por exemplo, você escuta uma música romântica, você lembra de alguma coisa, pode ser que você se lembre de alguma coisa do passado, você pode lembrar de alguma coisa triste. Por exemplo, quer ver um exemplo muito prático? Se você está apaixonado, ou apaixonada, dependendo do caso, você, naquele momento que você começou, saiu, tal, sei lá, de repente rolou um beijo ali, você ficou todo eufórico, aí você escuta uma música. Automaticamente, cada vez que você escutar aquela música, vai te lembrar aquele momento. E você vai ficar feliz com aquilo. E você vai ficar feliz com aquilo. Vai ter aquele momento nostálgico. Puta, nossa, nosso primeiro beijo. Tá? A mesma medida acontece se você brigar com a pessoa, terminar por algum motivo que você não queria,
E aí, sei lá, a pessoa, não quero mais, tchau. Pô, mas não quero, tchau, não sei o que. Você fica todo quebrado e de repente você escuta aquela mesma música. O que acontece? Sensação de tristeza. Você vai chorar que nem uma criança em posição fetal na sua cama. A percepção muda, né? A percepção muda, porque você vai começar, ao mesmo jeito que leva enaltecer os pensamentos, você leva naquela questão da fragilidade também emocional. Os dois são fragilidades, só que um leva você para o lado feliz, o outro te conduz para o lado triste. Gera algum trauma. Aí você pode até depois ter superado aquilo, mais ou menos, começou a namorar, já passou anos, você escuta aquela música, vai te dar algum insight de nostalgia do passado. Então, a sua percepção musical, ela muda. Não é simplesmente você ouvir música por ouvir. Ouvir música por ouvir também não é um problema. Por exemplo, imagina, quando eu tinha 16 para 17 anos, essa idade assim, eu ia muito no Caipirão. Hoje em dia nem existe mais. Virou um BBB gigante, uma loja de roupa, mas na época era o Caipirão. Era um point de música sertaneja que eu ia 3 vezes por mês, todo final de semana, basicamente, com a minha irmã. E você não ia ficar percebendo se o cara tá cantando afinadinho, o cara tá cantando mais rápido do que o original, tá numa tonalidade diferente, Não, você vai lá para dançar, é música pro corpo, para você movimentar o corpo, não é para você ficar lá... Sai da deprê, literalmente. Oi? Sai da deprê, literalmente, né? Sim, você vai lá, vou colocar pra fora tudo isso. Você não vai lá para ficar analisando. Agora, se você vai para uma sala de concerto, vai na sala São Paulo, você não vai sentar lá quer dizer, embora às vezes aconteça, infelizmente aconteceu comigo, que é você sentar num dia lá que você está começando a ouvir a música bem calma e você desliga. Uma vez eu fui assistir um concerto, eu não trabalhava só com música na época, né? Eu trabalhava em linha de produção, na H-Booster, né? Nem existe mais. E aí eu fui com a Manu na sala São Paulo, assisti um concerto de uma professora na sala da faculdade. E, cara, era um concerto assim tão intimista, a música tão leve. Eu estava tão cansado e a gente ficou embaixo do mezanino, que fazia sombra e tinha uma coluna do meu lado. Qual era o resultado perfeito, né? Qual era o resultado dessa matemática? Encostar a cabeça e você tá acordado? Tô. Aham. Tá, São sensações que levam a gente a querer o quê? Já peguei um senhor num super ronco na sala São Paulo. Eu acho que foi nesse dia, Manu, que eu tava meio que acordando e o tiozinho ali do lado... Parece um leão dentro da sala São Paulo. Eu acho que foi justamente nesse dia aí. Mas o que acontece? São as sensações. Geralmente você vai escutar esse tipo de música, é música para você relaxar. E se você está muito cansado, você relaxa demais. Né? Se você vai na sala São Paulo e tem um concerto de jazz, ou uma big band, vamos pensar na Banda Mantiqueira, que é uma banda de música brasileira, uma big band com 20 e poucos músicos tocando só música brasileira, e remetendo ao samba, ao baião, tudo bem, você está na sala São Paulo, você vai manter uma certa compostura, mas você vai estar no mínimo assim, ó. Ouvindo. Você não vai estar com sono, você vai estar movimentando o seu corpo. Aquelas frequências vão fazer as suas sensações de euforia querer trabalhar, entende? Até para você fazer venda, até para você conseguir consolidar uma venda de alguma coisa, se você tiver uma boa música de fundo, você consegue. Porque você coloca uma música ambiente que deixa um clima ali confortável. Lógico que você tem que criar todo aquele cenário. Ser gentil, colocar uma música que vai fazer a pessoa relaxar. E aí você faz aquela coisa da questão que eu estava falando antes, da questão do rapport. Você entra em sintonia com a pessoa na mesma medida que a música entrou em sintonia, que a pessoa relaxou, abriu os canais de percepção, os canais de receptividade. Aí o cara começa a falar, e começa a falar numa fala mais mansa, porque você também diminuiu a sua frequência. E aquela música lá que a pessoa acha que não está influenciando em nada, é só uma música ambiente para não deixar o espaço vazio, ela está te influenciando, te conduzindo a levar uma compra, a adquirir um produto, adquirir um curso, fazer alguma coisa. Então, ou seja, a pessoa nem queria comprar, acabou comprando por toda a situação que foi criada para ela fazer aquela compra. Entra toda numa questão ali que você vai estar conversando, e outra, é aquela questão. Você não vende produto, você vende sensações. Olha que louco isso. Você vai vender
Você não vai chegar numa concessionária para comprar um carro e o cara fala, ó, então, esse carro ele tem 4 rodas. Isso não é óbvio. O único carro que você poderia falar de um diferencial, assim, por característica, era aquele Veloster, né? Que era um carro de 3 portas. Então, ele não tinha a porta do lado esquerdo, atrás do motorista. Era só a porta para você sempre parar na calçada de desembarque certinho, enfim. Mas caso contrário, você não vai vender um carro porque falar, olha, ele tem portas, um motor, cara, muita novidade, ele tem um motor. Você não vai falar isso pra pessoa. Você vai vender a sensação para ela. Automaticamente, se você tem um ambiente onde tem uma música que te relaxa, que vai fazer com que você queira ficar mais tempo. Olha que louco. McDonald's não tem música. Por quê? Não tem música e tem cores fortes, que é para você entrar, consumir e cair fora para outra pessoa poder entrar. Agora, você entra numa loja de roupa, tem aquela musiquinha ambiente da Alfa, da Antena 1. Por quê? Vai te deixar num clima confortável para você escolher uma roupa, olhar, experimenta, comprar mais. Nossa, que promoção bacana, vou levar mais umas meia dúzia aqui comigo e tal. Tem isso. Você vai num lugar que você vai fazer uma compra de uma coisa muito alto custo, um carro, uma moto, uma casa, que seja, normalmente, dependendo do ambiente que você vai, tem ali uma boa música para te deixar um clima mais relaxado, a pessoa te oferece um café, uma água, tem um ar-condicionado para te deixar sempre naquele clima de vontade de ficar ali. Por mais que seja simplesmente pelo conforto do espaço, tá? Tem música, tá um clima agradável, então o cara vai fazendo o quê? Vem na Lábia e te vende o quê? Sensações. A música já tá te colocando em sensações de relaxamento, estado emocional de relaxamento. E aí o cara vem com a Lábia, ó, esse carro aqui, bicho, ele bate de 1 a 100 em 1 segundo, e ele tem uma autonomia de, sei lá, não gasta muito combustível, e começa com todo aquele papo de venda. Então, o cara não vai te vender o produto, ele vai te vender a experiência, ele vai te vender a sensação, ele vai te vender o conforto. Não é simplesmente Olha, vender dica aí para quem já é vendedor, ou vendedora, quem trabalha com vendas, pega as dicas do professor Jorge, que hoje está sendo grátis, viu, gente? Aproveita, viu? Aproveita. Até vale também, por exemplo, se vocês que estão na área da psicologia mesmo, né, de clínica, é clínica a sua? A minha é clínica. Se vocês colocam lá uma prática de colocar uma música, mais ambiente, lógico, conhecendo um pouco, isso vale mais a pena se vocês tiverem um contato com algum musicoterapeuta que pode indicar algumas músicas bacanas. É muito difícil a gente usar música, né? Por exemplo, eu trabalho com crianças autistas, né? Meu maior público são crianças autistas. Então, é um trabalho multi e tem um musicoterapeuta ali que faz esse trabalho. Às vezes a gente usa de algumas músicas para atrair a criança, né? A criança não está muito focada, não está muito ali, a gente chama a criança com a música e ela vai e faz as atividades que tem que fazer. Né? Mas é interessante que tem adultos, idosos também, né? Que a música funciona super bem. Né? A pessoa que vive um dia muito estressante, coloca a música ali apropriada. Tem pessoas que tem que colocar para todo mundo escutar. Sim. Quer compartilhar gratuitamente a alegria, né? Ou a frustração, dependendo da música. Ou uma dúvida, dependendo da música, né? Você tá feliz, tá frustrado? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ninguém sabe. Nem a pessoa. E é isso, assim. Então, a música, ela gera essa questão dessa interação biopsíquico-social. Ela libera serotonina quando a gente está ouvindo uma música que a gente gosta muito, seja uma música calma, seja uma música agitada, mas que remeta a um certo estado de alegria para a gente, um certo estado de satisfação, libera serotonina para a gente. Tem algumas pesquisas que eles alegam que cantar aumenta esqueci a palavra, mas nem só Deus entende mesmo. Imunoglobulina. O nosso corpo quando a gente canta. Oi? Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui nos comentários. Eu voltei, gente, desculpa. Entrou uma ligação aqui que não sei o que aconteceu, que eu não conseguia cancelar. Perdão. Não acontece, tudo bem. Então, assim, cantar aumenta a imunoglobulina. Eu, particularmente, eu não sei o que é, tá? Exatamente o que é esse componente químico, mas eu li que ele defende o nosso corpo de infecções.
Exatamente. Eu A acredito que... imunoglobulina é um hormônio que ajuda ali na regulação da... Para você ter como se fossem anticorpos, né? São como se fossem anticorpos no teu organismo. E por ser globulina, tem alguma coisa a ver com sangue, exatamente, assim? Não... Exato. Ah, então o meu raciocínio não estava tão ruim. E ajuda a defender infecções, olha que bacana. Cantar em grupo faz bem para si e para os seres do universo, por conta da ressonância. Tem outros estudos também. Sim, alguém falou alguns comentários atrás que os músicos, né, eles ouvem, né, quando toca é como se estivesse ouvindo a voz de Deus, algo semelhante, assim, e estão mais próximos ali de Deus pelo contato com a música. É que foram muitos comentários, gente, não dá para ler todos, não dá. Não, esse rapaz eu acabei de ler também. Ele é meu aluno, é o Celso, meu aluno da ONG. E tem também um outro estudo que diz que as ondas musicais podem matar células tumorais. Olha que bacana. Uau. Só que assim, só pra gente, eu acho que a gente já tá quase chegando perto do... Nós temos menos de 5 minutos. Então, só assim, o que acontece, gente? Algumas pessoas confundem, tem aquela visão assim, e não tá errado, só tem alguns momentos que precisa ficar muito claro. Não, porque eu amo música, porque música me acalma, me relaxa, me faz isso, me faz aquilo. Eu amo tocar um instrumento porque me relaxa, me acalma, tal. Eu acho louvável isso, eu acredito que isso acontece mesmo com todo mundo, acontece comigo, com a Manu, com qualquer pessoa. Só que tem uma outra questão que vem antes disso, que às vezes a gente não deixa muito... Eu não quero isso como um desânimo para as pessoas, tá? Mas quando a gente pensa na parte racional da coisa, do estudo racional, o que acontece no primeiro momento é completamente contrário. Porque você começa a tocar, você erra. Você está estudando, você erra. Você chega naquela parte e você não consegue... vai dando um nível de euforia, de raiva, de irritabilidade crônica quase. Só depois que você passa tudo isso é que você desfruta daquele momento de tocar aquela música, tendo essa sensação de alegria. Por isso que muitas vezes as pessoas entram numa escola de música com os profissionais vendem o curso de música naquela utopia de não, entra aqui que eu garanto que você vai ser uma pessoa melhor. Beleza, o cara entrou. Só que essa semana você vai estudar isso. Pô, professor, mas isso aqui, não, tem que estudar isso para depois conduzir para isso, para depois conduzir para aquilo. Não, isso eu não quero. Aí o cara sai. Aí o cara vai procurando fórmula mágica. Então, só para a gente ir encerrando. Música, ela relaxa, ela traz estado de espírito favorável, sim, mas o estudo técnico, ele é muito importante para que a gente consiga chegar nesse nível pensando, primeiro, nas qualidades e habilidades técnicas, independentemente se você vai ser profissional ou não, e com muita consciência daquilo que se faz. Né? Com muita consciência daquilo que se faz. Eu sou músico. Como assim? O que você faz que te dá essa base de ser músico? Não, porque Jorge, eu aprendi... Oi. Eu quero te agradecer. Nós estamos indo para 2 minutos finais. Então, fala como que as pessoas fazem para te encontrar. Eu queria continuar, porque tem mais coisas. Tem assunto, eu falo. As pessoas fazem para te encontrar, se elas quiserem te contratar. Uma curiosidade, tá? O Jorge foi meu professor de canto na parte teórica. Né, teórico musical, que ele foi meu professor, já o conheço, então se as pessoas querem te procurar, não somente para música, como para PNL também, você falou que coaching PNL, isso. Como que as pessoas te encontram? É só olhar aqui no @prof. Jorge Silva, deixa eu colocar aqui também. Isso, eu vou fixar então, e depois vai ficar marcado, que eu vou deixar a live salva. Isso, @prof. Jorge Silva. Beijo, Manu. 85. Quem perdeu a live, gente, depois ficará como salva, porque eu salvo depois das lives, só dá uma olhadinha depois. Eu vou puxar para o meu stories também para compartilhar. Então, prof. Jorge Silva 85, aqui no canal do Instagram. E aí também, eu não vou falar todas as redes, porque tem a rede eu tenho 2 Instagrams e 2 YouTubes. Eu vou falar tudo aqui, confunde. Quem tiver curiosidade, tem também um canal meu do YouTube, onde eu tenho um curso completo de música, na parte teórica, que as pessoas podem assistir gratuito na faixa. E aqui na parte do
do Prof. Jorge Silva 85, eu tenho muitas lives também salvas na parte de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal. Então, se a pessoa tiver mais curiosidade, tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho, quiser contratar para palestra, para outras coisas, é só dar uma chamadinha aqui. E se quiser conhecer... Aquele material ainda está disponível que você tinha na Hotmart? Tá, é ele que está gratuito no YouTube. Eu passei tudo gratuito para o YouTube. Ai, que legal. Então, ó, 10 segundos finais. Gratidão, Jorge. Muito sucesso. A live ficará salva para poder vocês também compartilhar.